Começa agora mais uma edição do TV em Revista. A questão é polêmica para algumas entidades, porque a lei invade o direito à privacidade e dá poder excessivo a policiais militares. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que protege informações pessoais de todos os policiais militares do estado de São Paulo. A reunião contou com um grande número de deputados, 16 parlamentares, todos interessados no avanço dos trabalhos da pauta com 51 itens. Entre os aprovados, os 114 de 2019, de autoria da deputada Isa Pena, do PSOL, que cria o desembarque especial para mulheres no transporte coletivo intermunicipal de ônibus no estado. Aprovado também o projeto de lei 656 de 2019, de autoria do deputado Tenente Nascimento do PSL, que institui o Dia do Sargento. O sargento é o elo de ligação entre a tropa e o comando principal, ou seja, entre os oficiais. Então, nós não tínhamos. Então, nós colocamos essa propositura, tendo em vista que eu fiquei 8 anos na escola de sargento como instrutor e vi ali várias turmas sendo formadas e o sargento é aquele que está diretamente com você, na rua, comandando a guarnição, a fim de atender bem a população. Então essa homenagem é muito bem-vinda para que nós tenhamos e dar realmente honra àquele que muitas vezes é esquecido, mas o sargento realmente é a parte principal da nossa tropa. Parlamentares que não são membros efetivos e nem substitutos desta comissão participaram da reunião. Eles fizeram questão de defender seus projetos. O deputado Caio França, do PSB, é autor do projeto de lei 387 de 2019, em parceria com a deputada Mônica, da bancada ativista do PSOL, que cria delegacias especializadas em crimes contra idosos nos municípios com mais de 100 mil habitantes. A gente percebe que a população, ao longo dos anos, tem conseguido ter mais expectativa de vida, qualidade de vida. Isso faz com que as pessoas envelheçam com uma melhor qualidade, mas ao mesmo tempo que a gente tem uma população idosa em maior quantidade. E a gente viu aí cenas lamentáveis recentemente de espancamento de idosos, com relação a algumas clínicas que dizem tratar de idosos e na prática não fazem isso. Então, se a gente tiver delegados especializados que conheçam o assunto, a gente vai ter uma melhor condição de dar respostas da impunição em relação à sociedade. Projeto de lei de autoria do deputado Sargento Neri, do Avante, número 251 de 2019, institui o sigilo de dados de vítimas, testemunhas e policiais. Também aprovado o PL 323 de 2019, de autoria do deputado Arthur Duval, do Democratas. A gente costuma chamar, de maneira informal, do seguro anticorrupção. É um seguro que obriga, o poder público a contratar terceiros para fazerem análise de viabilidade financeira, de qualidade e de prazo de entrega daquela obra pelas empresas que vão realizar. Então, ele garante, tem um custo de aproximadamente 5 a 10% do valor da obra e garante que a obra vai sair no preço, na qualidade e no prazo contratado, algo que a gente necessita muito aqui no nosso país, não só pelo rombo nas contas públicas, justamente nos investimentos em infraestrutura, mas também para a moralização do que a gente acredita hoje ser algo completamente pautado por interesses escusos. É um projeto muito interessante para o combate à corrupção, também ajudei a corrigir, melhorar um pouco ele e, enfim, e acabou vindo todo mundo junto, votando todos com o meu parecer, e é muito bom ver isso, são projetos bons, projetos que fazem sentido, independente de ideologia, e reforçam o nosso trabalho aqui na Casa Legislativa, que é encontrar essas saídas e convergência entre as opiniões de maior número de pessoas. O crescente discurso de intolerância e ódio que acomete o Brasil e o mundo foi tema de audiência pública aqui na Alesp. A audiência pública na Alesp discutiu medidas de apoio e proteção à comunidade de refugiados no estado de São Paulo. O Al Jani é um restaurante construído por palestinos refugiados da guerra na Síria e por militantes do movimento Palestina para Todos. O local é um espaço de referência na luta democrática na capital paulista. O bar e restaurante, que é frequentado por brasileiros, estrangeiros de várias nacionalidades, inclusive refugiados, foi atacado por um grupo fascista no dia 1º de setembro. Na hora, acontecia uma apresentação de músicos brasileiros e sul-africanos. Os autores do ataque conseguiram fugir.
Os homens atiraram garrafas e gás de pimenta para dentro da casa. Várias pessoas que estavam na casa na hora do atentado passaram mal. Isso é muito grave. Chegaram muitos palestinos vindo da Síria recentemente. Tem muitos palestinos aqui, tem muitos outros refugiados, sírios, venezuelanos. E nós queremos dizer que é preciso abraçar esses refugiados. E que os refugiados, na verdade, historicamente, os imigrantes, constroem o país. Nós vivemos um momento hoje no Brasil de muita intolerância, de muito acirramento, né, ideológicos, religiosos. Então, eu acho que retomar essa discussão pelos direitos humanos, pelo o combate ao racismo, porque é uma questão racista, né? A gente não pode dizer que combater imigrantes é também uma questão racista. Então, acho que a grande finalidade hoje é construir esse debate, né? Voltar para esse Brasil plural, voltar para esse Brasil que pensa as migrações de formas equitativas, justas, né? Com valorativas, né? Nosso país sempre foi um país onde respeitou essa diversidade cultural. O Congresso Nacional está em discussão de um substitutivo do senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, ao projeto que simplifica o visto temporário de trabalho para estagiários e intercambistas estrangeiros. Se aprovado, o dispositivo altera partes importantes da Lei de Imigração de 2017. Uma das medidas é a exigência que transportadoras forneçam informações antecipadas à Polícia Federal sobre passageiros, tripulantes e registros de compras de passagem. Também é dada a possibilidade de a Polícia Federal pedir ao juiz a prisão ou outra medida cautelar para fins de deportação ou expulsão do imigrante. Depois de discutir o atentado ao Al-Jania, que é tratado como crime de intolerância e xenofobia, deputados da Alesp estudam a criação de um projeto de lei que garanta a proteção de refugiados e estrangeiros em situação de risco. O Brasil sempre foi um país que, ao longo dos seus anos de democracia, sempre abriu os braços para receber imigrantes. Sejam imigrantes que vieram de uma forma refugiados de guerra, sejam imigrantes que escolheram o país para viver. Nós esperamos que dessa discussão saiamos daqui com algumas alternativas, com alguns encaminhamentos, para poder evitar que atitudes como estas, de racismo, de discriminação, de intolerância, se repitam. Dia de festividade. Os 30 anos da Constituição Paulista foram comemorados durante um congresso aqui na Alesp. Representantes de diferentes poderes do Estado participaram do evento. A repórter Priscila Silvério foi conferir os detalhes da solenidade. A comemoração pelos 30 anos da Constituição Paulista aconteceu no Auditório Franco Montoro e contou com autoridades municipais, estaduais e juristas, com o apoio do ILP, o Instituto do Legislativo Paulista. Prever o futuro, reconhecer o presente, é conseguir analisar o nosso passado. E todos nós temos a certeza de que a Constituição Paulista foi um marco para o desenvolvimento desse Estado, trazendo melhorias substanciais ao nosso povo. Tudo vem no sentido de nós continuarmos prestigiando a justiça social que está na Constituição, dignidade da pessoa humana, liberdade de expressão, liberdade de iniciativa. Enfim, eu acho que nós temos a ideia de que o mundo tem mudado, nós precisamos às vezes adequar a legislação a alguma novidade que possa advir daí, mas a Constituição Estadual e a Constituição Federal ainda estão em harmonia com o mundo atual. Luiz Benedicto Máximo foi deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo por 3 mandatos e presidente do Parlamento Paulista de 1987 a 1989, período em que a Constituição Paulista foi elaborada e instaurada. Por ocasião da instalação dos trabalhos da Constituinte Estadual, eu era o presidente da Assembleia Legislativa. E eu tive então a honra e a oportunidade de instalar esses trabalhos. E interessante é que nós tínhamos vários partidos políticos, cada um com seu líder. Então a dificuldade era essa, quem irá fazer o discurso da instalação. Então, por uma deliberação dos meus colegas, das lideranças, ficou decidido que o único orador da solenidade seria eu. O deputado estadual Conte Lopes, do Progressistas, também participou do momento histórico para São Paulo. Foram bastantes debates acalorados, né? Nós tínhamos aqui na época aqui o Erasmo Dias, o senador Aloysio, o Zé Dirceu, né?
Então, realmente, os debates iam para a madrugada fora, toda a sociedade se movimentou, né? Os funcionários públicos, o Ministério Público, o Judiciário, as polícias, buscando os seus direitos. Eu acho que foi feito um bom trabalho na Constituição de 89 aqui na Assembleia. O ex-governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho, falou do impacto desta lei ao longo dos anos. Depois da Constituição de 88, nós tivemos a Constituição Paulista, de 1989. E essa Constituição consagrou no Estado de São Paulo tudo aquilo que a Constituição de 88 já havia colocado em nível federal. É muito importante a gente comemorar 30 anos de uma Constituição democrática, uma Constituição cidadã, garantidora de direitos. Mais importante ainda fazer essa comemoração na Casa da Cidadania, na Assembleia Legislativa, que é a casa de representação de todos nós. Então é importante que a gente possa comemorar os avanços, que são sempre avanços na aquisição dos direitos, no fortalecimento da democracia do Estado e nos prepararmos para o futuro. Estamos aí comemorando, relembrando, homenageando os heróis daquela época. Agora, essa Constituição já está ultrapassada, né? O mundo é muito rápido, 30 anos depois a gente está diante de um novo desafio, que é o Pacto Federativo. A regra que regula o relacionamento entre os estados no Brasil já não funciona mais. Um dos grandes expoentes desse conflito é a briga fiscal, né, entre outros. Além da representatividade, além de aspectos políticos. Então, é preciso um novo olhar para o que vai acontecer daqui para frente. Ou seja, o Ministério Público homenageia os 30 anos, consolida uma época e abre perspectiva para novos tempos. Acho que é importantíssimo, essa é a casa das leis, essa é a casa que faz leis. Então precisamos começar a fortalecer um pouco mais, saber, as populações têm que saber o que é isso aqui, vir conhecer essa casa. 30 anos depois, no mesmo local da promulgação da Constituição Estadual Paulista, as lideranças do Legislativo da cidade e do Estado de São Paulo comemoram e discutem a temática de um novo pacto federativo. Claro que a Constituição Estadual é um desdobramento da federal, né, quanto ao pacto federativo, quanto ao Estado como uma unidade da federação, com as suas próprias competências. A Constituição chegou até aqui, pelo menos a estadual, com um número menor de emendas em relação à federal, então uma Constituição sólida, uma Constituição que atende à realidade. O intuito desse Congresso é fazer essa análise, juntamente com deputados constituintes da época e deputados atualmente no mandato, e projetar, se assim preciso for, alguma alteração. A importância de receber um evento como esse, solicitado pela Associação Paulista do Ministério Público do Estado de São Paulo, com parceria da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal de São Paulo, através do seu presidente Eduardo Tuma, né, e também tantos amigos que a gente recebe hoje aqui na Assembleia Legislativa, que foi o palco no dia 5 de outubro, há 30 anos atrás, da promulgação, né, da nossa Constituição do Estado de São Paulo. Então é importante a gente sempre relembrar essa data, deputados que estão ainda presentes na casa, que tiveram oportunidade de participar desse processo, e cito aqui nosso presidente duas vezes, o deputado Barros Munhoz, né, que foi uma das pessoas que coordenou esse trabalho da Assembleia Constituinte naquele momento. Né. Tenho muita alegria também do meu pai, o deputado federal hoje, Vanderlei Macris, ter participado dessa atividade, né, e até hoje a gente sempre pensando nos avanços. Né. A Constituição ela dá uma base sólida, né, para as nossas diretrizes do Estado, mas é sempre importante a gente debater e discutir avanços para melhorar a vida das pessoas. No próximo bloco, Frente Parlamentar quer dar mais segurança e debater as políticas públicas. A gente volta já já, não saia daí. Segurança nas ruas, estradas e rodovias. Frente Parlamentar quer dar mais segurança e debater políticas públicas para motociclistas em São Paulo. O Marcos trabalha como motoboy há 21 anos. Foi lá no começo da carreira que ele sofreu um acidente que por muito pouco não lhe custou a vida. Motorista bêbado, né? Saí para fazer a entrega, 10h30 da noite, o rapaz avançou o farol vermelho. Levei uma pancada a 100 por hora, né? E fiquei em coma aí 3 meses.
No último ano, 366 motociclistas perderam a vida no trânsito na cidade de São Paulo, segundo o último relatório anual da CT. Deste total, em mais de 90% dos casos, eram homens com ocupação predominante de motofretistas. A gente precisa desburocratizar, né, a lei federal para que o processo de regulamentação ele aconteça no Estado de uma forma que dê para a grande maioria dos trabalhadores, né, ter acesso a esse processo de regulamentação, que não adianta só ser uma situação que o governo pede para regulamentar, mas ninguém sabe como funciona, não tem incentivo, não tem nada, né? E para que a gente avance com esse processo, para que a gente possa ter de fato a redução de número de acidentes e de uma certa forma a gente trazer aí, né, uma tranquilidade para quem trabalha, né, e sobrevive de entrega, sobrevive da moto, né? Para tratar da segurança e debater mais políticas públicas aos motoqueiros, a Frente Parlamentar dos Veículos sobre Duas Rodas foi lançada na Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós que defendemos o consumidor, nós precisamos pensar, precisamos ponderar, precisamos equilibrar e fazer com que essa casa dê apoio ao setor, né? Dê apoio ao setor, para que o setor consiga gerar mais empregos, consiga desenvolver mais, crescer a cada dia e fazer também com que o setor entenda que o seu cliente, que é o bem maior que ele tem, é uma grande preocupação, porque você veja, hoje com essa questão dos acidentes, muitas vezes esse pai de família, ele fica ali desempregado, porque no momento que ele sofre o acidente, ele depende da ferramenta de trabalho que é a motocicleta para ele levar o sustento para a sua família. E quando se acontece esse acidente, ele fica 2, 3, 4 meses lá parado, muitas vezes passando necessidade e não tendo nem o que comer. Então, acho que essa Casa de Leis precisa dar visibilidade para que a gente possa adotar políticas públicas de apoio a essa categoria. Outra intenção da frente é fomentar o setor de motopeças. O estado de São Paulo conta hoje com mais de 5.500.000 motocicletas. É a maior frota do Brasil. Por aqui são mais de 220 mil profissionais que ajudam a manter o setor aquecido. Nós sempre tivemos cuidado com os nossos consumidores, porque, além de tudo, nós fabricamos peças para motocicletas, fabricamos para a rede dos montadores, porém, a nossa preocupação é com o nosso consumidor também. Eu acho que o sucesso e o benefício de toda a categoria passa por um processo de regulamentação mesmo, acho que todo mundo ganha. Onde o motociclista faria os cursos, se cadastraria, não teria nenhum problema aí de fiscalização, né? E o mais importante, né? Quer dizer, se ele andar dentro da legislação, ele tem uma garantia aí de participar e contribuir com a redução de acidentes. A Assembleia Legislativa lançou a Frente Parlamentar em defesa do setor têxtil e de confecções do estado de São Paulo. O repórter Luciano Teixeira acompanhou tudo. A Frente Parlamentar vai lutar pelo fortalecimento do setor têxtil de confecções, trabalhar como instrumento político para a manutenção e geração de empregos, carga tributária adequada ao desenvolvimento do setor, simplificação de processos e evitar a concorrência desleal de produtos ilegais, além da formação de mão de obra para os desafios tecnológicos e melhoria do ambiente de negócios. Só que no estado de São Paulo, o setor têxtil de confecções gera 455 mil empregos. São 8 mil indústrias que são responsáveis por 1/3 da produção e do PIB nacional. O setor têxtil é um setor muito importante para a gente, que emprega muitas pessoas e também produz muita geração de riqueza para o nosso estado e está passando por desafios bastante importantes de modernização, de simplificação, de revisão de processos, adensamento das cadeias produtivas. Então é um setor que a gente vê que ilustra muito o trabalho que nós estamos fazendo de desenvolvimento econômico. Em todo o país, o setor gera produto interno bruto de 176 bilhões de reais por ano. O PIB paulista é de 42 bilhões. O setor enfrenta a concorrência desleal de produtos importados, principalmente os que vêm da China. Outra questão é a carga tributária elevada e os encargos sociais, questões que o setor quer discutir com os deputados da comissão. Tendo demanda, nós vamos passar os nossos problemas, que nem todos sabem, né, como é que a gente está, e tentar resolver com os nossos representantes da Assembleia. A nossa demanda principal é o resgate da competitividade da indústria têxtil e confecção do estado de São Paulo. Nosso estado de São Paulo representa 1/3 da produção de têxteis e confeccionados do Brasil. Nós empregamos cerca de 500 mil empregados, que é 1/3
dos trabalhadores da indústria têxtil e de confecção do Brasil. Nós temos uma agenda muito ampla, não é uma agenda voltada simplesmente à questão do emprego. Nós temos questões relacionadas à tributação, simplificação tributária, a discussão, melhores condições de custos de energia, questões ambientais, facilitação do ambiente de competição, formação profissional, que é muito importante para nós também. E nós queremos colocar todos na mesma página. É a ideia no sentido de resgate e aumento da competitividade desse setor que é tão importante e é centenário aqui no estado de São Paulo. A deputada estadual Carla Morando, líder do PSDB na Alesp, vai presidir a nova frente parlamentar. Ela é muito importante para o estado, até porque representa 30% da arrecadação do Brasil. No estado é 30%. E a gente precisa proteger as nossas empresas aqui dentro do estado. Nós temos problemas com importação ilegal, contrabando, problemas fiscais e tributários. E isso tudo é onde nós, deputados, podemos estar fazendo uma frente para tentar melhorar toda essa dinâmica que atrapalha tanto o setor do têxtil. Cumprimentar aqui a deputada Carla Morando, que assume a missão de coordenar esse trabalho. Eu, particularmente, tenho um carinho especial. A indústria têxtil ela é predominante, né, na minha cidade natal, que é a cidade de Americana, a região onde eu cresci, nasci e vivi. Então, eu sei da importância que foi feita ao longo do tempo, das grandes conquistas, né, dessa frente parlamentar, como, por exemplo, zerar ICMS, né, da indústria têxtil, da cadeia da indústria têxtil e tantas outras que foram conquistadas ao longo do tempo, né, e nesse momento começa um novo ciclo desse bom debate. No próximo bloco, colar de honra ao mérito do Legislativo é dado a pessoas que fizeram a diferença nos vários setores da sociedade brasileira. Voltamos em instantes. Assembleia Legislativa homenageando pessoas que fizeram a diferença nos vários setores da sociedade brasileira. O pugilista Éder Joffre e o humorista Carlos Alberto de Nóbrega foram homenageados com o colar de honra ao mérito aqui no Legislativo Paulista. E essa iniciativa foi do deputado Coronel Telhada, do Progressistas. Éder Joffre, em 1960, conquistava o título sul-americano e o cinturão do título mundial dos pesos galos ao derrotar o mexicano Eloy Sanches por nocaute. Quase 60 anos depois, recebe, por iniciativa de seu admirador, o deputado Coronel Telhada, a homenagem do povo paulista por meio da Assembleia Legislativa. O Éder é pessoa simples, ele foi, aliás, como você deve saber, é de família humilde da Casa Verde, entende? Muito. E ele, inclusive, não teve estudo, não teve grau de estudo, porque depois se dedicou ao pugilismo, que a família Joffre tinha pugilista. Éder Joffre foi treinado pelo pai Kid Joffre. Na vida real, ele é simplesmente o maior pugilista brasileiro de todos os tempos. Para mim, a família é uma honra, né? Eu acho que assim, não só para o meu pai, mas acho que assim para o Brasil inteiro também, né? Ver nosso ídolo, né, Éder Joffre, ganhando mais uma homenagem. Éder Joffre sofre de encefalopatia traumática crônica, que causa perda de memória e limitação de funções motoras. Ainda assim, se esforça para responder às perguntas, além de arriscar alguns golpes. Me sinto muito feliz em receber essa homenagem. Vejo isso como uma grande coisa. Um grande mérito, sem dúvida nenhuma. Eu aguardo os momentos felizes que eu passei junto com a televisão. O segundo homenageado da noite foi o humorista e apresentador Carlos Alberto de Nóbrega. Começou sua carreira na década de 1950, escrevendo quadros humorísticos para o programa Manuel de Nóbrega. No SBT atuou em A Escolinha do Golias, Maria Tereza Especial e SBT Palace Hotel. Depois do falecimento de seu pai, lançou o programa A Praça é Nossa, nos mesmos moldes do programa A Praça da Alegria, no SBT. Uma coisa que eu jamais imaginei. Eu não esperava, com 83 anos,
ter uma homenagem aqui, uma casa que meu pai foi deputado estadual. Meu pai foi constituinte. O proponente das homenagens, deputado Coronel Telhada, falou da admiração pelos homenageados. São pessoas que recebem essa homenagem com todo respeito, recebem essa homenagem com toda a credibilidade, porque eles fizeram parte da história nacional, da história do esporte nacional, da televisão nacional. Tenho a certeza que eles estão para sempre na nossa história e jamais serão esquecidos. Ampliar o contato do parlamentar com a população, escutando demandas, permitindo a colaboração de todas as pessoas no processo legislativo e também aproximando os paulistas dos espaços de poder. O evento aqui na Lesp discutiu política com embaixadores da participação. O Luiz Gustavo veio de São Vicente, no litoral paulista, para aprender um pouco mais sobre o funcionamento do Legislativo. Ele passou a manhã e a tarde de sábado conhecendo um pouco dos bastidores da Alesp. Assessores e a deputada Marina Elou, da Rede, discutiram temas como meio ambiente, primeira infância e participação política. O resultado do que aprendeu aqui, o estudante vai ajudar a multiplicar na sua região. A política ela pode ser e ela deve ser construída através das pessoas. Na verdade, a gente tem muito anseio, né? As pessoas elas vivem os problemas reais da cidade, só que elas não se sentem representadas, né? A Isadora é advogada e representa São Paulo no encontro com outros jovens. Ela tirou dúvidas e aprendeu um pouco mais, inclusive os bastidores das decisões políticas do Estado. Eu descobri um pouco mais sobre a dinâmica da casa, dos trabalhos da casa, da ordem do dia, da votação dos projetos, das comissões, que eu acho muito importante mesmo falar um pouco mais de segurança pública, dessa parte de defesa do direito das mulheres e de sustentabilidade. Eles fazem parte de uma delegação de 26 jovens de todo o estado de São Paulo que vão ajudar a potencializar o alcance dos trabalhos políticos, levando em conta as peculiaridades e diversidades de cada região. Todos são representantes voluntários que vão executar as ações e temas como sustentabilidade, segurança pública, direitos humanos, participação e mandato de excelência. Depois de participar desse dia de treinamento, conhecendo melhor o trabalho dos deputados, os embaixadores da participação voltam para suas cidades de origem para ampliar o debate político que começou aqui na casa. A Mariana está pensando na estratégia que fará na volta a Jundiaí com todo o conhecimento político que aprendeu na Assembleia. Eu pretendo trabalhar bastante a questão da primeira infância, que eu acho que é uma fase super importante para a gente construir o futuro, né? Então, acho que trabalhando, investindo na primeira infância, o retorno para o Estado é muito grande. Eles serão responsáveis pela articulação com lideranças locais de ONGs, lideranças comunitárias, cidadãos, secretarias municipais, políticos e outras organizações para consulta e construção de projetos de lei e workshops de políticas públicas. Os embaixadores deverão organizar, junto com a equipe do gabinete, eventos simples de formação e discussão sobre política, políticas públicas, além de ações de voluntariado na sua região, a fim de promover o espírito público e colaborar com organizações locais. Nossa crença de que a gente só transforma a política para boa política quando todo mundo se entender parte da política. E a gente ter pessoas que estejam construindo essa mesma forma de ver a política em todos os lugares do Estado e levando essa participação para que a gente possa escutar mais a sociedade e explicar o que a gente está fazendo é muito recompensador da política que eu acredito. O nosso programa fica por aqui. Voltamos na semana que vem com mais um TV em Revista para você. Até lá!